Olá, sou Giliane e falarei sobre o ensaio de ductilidade. Ductilidade é a propriedade do material de deformar-se em filamentos sem sofrer ruptura. Em materiais bituminosos, determina-se a ductilidade pela distância em milímetros que um corpo de prova se alonga ao ser submetido a uma tração, até o momento de sua ruptura, seguindo as especificações previstas em norma. O ensaio de ductilidade visa, sobretudo, avaliar a resistência à tração do ligante para evitar a ocorrência de trincas por fadiga no pavimento. As normas a seguir especificam os materiais e procedimentos necessários para a realização deste ensaio, destacando-se a NBR 6293 de 1984 e a DNR ME 163 de 1998. A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é molde de latão, base do molde, banho d'água, ductilômetro, estufa, peneira com abertura de 0,3 mm, termômetro, caçarola e espátula, além da utilização de álcool etílico, cloreto de sódio, dextrina, glicerina, talco e caolin. Deve-se realizar um tratamento na placa de latão que suporta o molde e em partes laterais, a fim de evitar a aderência da amostra à placa e ao molde. Esse tratamento pode ser realizado com a aplicação de uma mistura de glicerina com dextrina ou com a utilização de talco ou caolin. Uma outra forma de evitar essa aderência é por meio da amalgamação, que consiste em decapar as peças com ácido muriático, lavá-las com água destilada, aplicar uma solução de 5% de cloreto de mercúrio, limpá-las com papel de filtro e, por fim, banhar as peças com mercúrio. No entanto, tratando-se de moldes já utilizados, dispensa-se a aplicação de cloreto de mercúrio, exceto se a superfície não possuir mais mercúrio e o latão base aparecer. Deve-se aquecer o material betuminoso para que ele fique perfeitamente fluido, evitando-se, contudo, o superaquecimento e a formação de bolhas de ar. A fluidez deve ser conseguida a temperatura mínima para a que é fazer a amostra, em estufa ou em banho de óleo. A temperatura recomendada para estufa e para o banho em cimentos asfálticos deve-se estar entre 150 e 160 graus Celsius. Em seguida, o material betuminoso é passado através da peneira de malha quadrada com abertura de 0,3 mm e recolhido em uma caçarola. O molde deve ser posicionado de maneira plana e nivelada para que o mesmo mantenha sempre contato com a base. Em seguida, enche-se o molde com material betuminoso, despejando em movimentos alternados de uma extremidade à outra até um pouco acima da sua face superior. Aguarda-se de 30 a 40 minutos para que o conjunto esfrie à temperatura ambiente. Depois, deve-se colocar no banho mantendo a temperatura do ensaio durante 30 minutos. Corta-se o excesso de material com uma espátula pré-aquecida, tendo-se o cuidado de garantir que a face arrasada fique plana e o molde completamente preenchido, sem deformações. O conjunto é colocado no banho mantendo-se a mesma temperatura por um período de 85 a 95 minutos. Retira-se o molde da placa e, destacando-se a parte A e a linha, submete-se o corpo de prova imediatamente ao ensaio de tração. Encaixa-se os orifícios existentes em cada extremidade das garras nos ganchos dos ductilômetros. É necessário que o espaçamento do corpo de prova, tanto em relação ao fundo quanto à superfície, seja de no mínimo 25 mm. Inicia-se a tração no ensaio com velocidade uniforme especificada, até atingir a ruptura da amostra. Além de garantir um espaçamento mínimo de 25 mm, deve-se respeitar uma variação de mais ou menos 0,5 graus Celsius para a temperatura especificada no ensaio. Se o material betuminoso ficar em contato com a superfície da água ou com o fundo do banho, o ensaio não deve ser considerado. Uma forma de evitar que isso ocorra é testando o comportamento de uma pequena porção do ligante quando colocada na água. Se essa amostra submergir, então deve-se densificar a água, por exemplo, com açúcar ou sal. Já se a amostra emergir a superfície, pode-se utilizar o álcool. É necessário, entretanto, que os compostos a serem utilizados resultem em uma mistura homogênea com a água. A ductilidade é calculada pela média de 3 determinações em milímetros, respeitando os intervalos previstos em norma. Desse modo, assume-se que quando os resultados em triplicadas obtidos pelo mesmo operador diferem mais do que 10% da média, ou quando resultados obtidos em laboratórios diferentes diferem entre si de mais de 20% da média, deve-se considerá-los como não confiáveis. Essas foram bibliografias empregadas para a realização do estudo. Muito obrigada pela atenção.